tem um que está voltando agora, é oficial. Agora é oficial. A gente tem aí a rede social, é o Twitter do Vasco. Vamos mostrar? Olha ele aí. Andrei Santos. Bem-vindo. Tá escrito em inglês ali? Welcome, bem-vindo. O Viozinho gostou, Breno? Opa! É jogador de bola esse? Muito jogador de bola. É um jogador que, pra mim, de fato, é um negócio, não digo nem arriscado, mas que pode frustrar o torcedor em algum momento, não agora, porque esse é o momento de comemorar que o Andrei voltou, todo mundo sabe a importância e a qualidade dele, mas num segundo momento em que, caso o Chelsea reivindique de fato a volta dele em julho, pode ser algo que deixa ali aquele sabor. Poxa, imagine o Andrei ficando até o fim da temporada, ainda mais nessa fase de reconstrução do Vasco. Mas nesse primeiro momento, o Vasco ganha tempo com o Andrei. Você dá tranquilidade ao Barbieri para achar novas soluções, você já ganha um jogador muito pronto, com muita qualidade, para compor ali um meio-campo com o Jair, para buscar esse jogo mais ofensivo e criativo do Vasco. Por outro lado, é importante também ressaltar, na Série B do ano passado, o Andrei tinha a companhia luxuosa do Yuri Lara, que fazia o trabalho sujo. Marcação o tempo inteiro, e o Andrei tinha liberdade para buscar jogo, para se movimentar o campo inteiro. Agora, o Barbieri tem proposto uma ideia mais arrojada, que deixa até muitas vezes os zagueiros expostos, e sem esse volante. O Rodrigo tem sido esse cara mais de marcação, mas caso o Andrei tome a vaga dele, e a tendência é que isso aconteça e jogue com o Jair, o Vasco vai ficar com dois volantes com características mais ofensivas. É algo a se pensar do ponto de vista do equilíbrio defensivo. Mas, para mim, uma dúvida ótima para um treinador. Pensar em equilíbrio com a qualidade excepcional de um volante como o Andrei, para o Vasco nesse trabalho, nesse início de reconstrução, eu vejo como um reforço interessante e fundamental. Quem Contrato questiona, até fim de junho. o Elton, quem faz o seguinte questionamento: a exigência que ele tinha ano passado era inferior à que ele vai ter agora, porque ele disputava a Série B, então ainda tem que provar que é tudo isso. Quem fala ou coloca esse tipo de argumento está enganado? Está enganado. Já deu para ver que ela é um jogadoraço, mesmo disputando a Série B, uma qualidade inferior? Não, está enganado porque ele sobra na Série B pelo Vasco e, naturalmente, um jogador como ele ainda está em fase de evolução. O Endrick, por exemplo, ele entrou no Palmeiras, essa temporada tem tido mais dificuldade para marcar gol, mas algo natural. Um jogador que ainda está começando sua trajetória, e isso vai acontecer com o Andrei também. É claro que ele vai precisar mostrar serviço rápido, porque o contrato é de curto prazo, mas ele vai para o Mundial Sub-20, né? E ainda sai... Ele vai ficar um mês fora, mais o recorte o Vasco calcula mais ou menos 15 jogos do Andrei até o fim do contrato. Março e abril, não é isso? Porém... Março e abril ele vai jogar, não é? É maio o Mundial? Maio, junho, e dependendo do desempenho da seleção, ele pode ficar quase um mês fora. Agora, o Vasco também ganha tempo, com o Andrei de volta, o Andrei na casa, para, quem sabe, negociar com o Chelsea uma extensão de contrato até o fim da temporada. Pode acontecer, dependendo da vontade do jogador, do desempenho, da necessidade do Chelsea, é algo que o Vasco não pode descartar. Vontade do jogador, não sei se vai valer muito nesse caso, não. Mas imagina... Mas o Andrei é cria do Vasco, foi revelado pelo clube. Imagina o time deslancha, vai bem, o Andrei vislumbra a possibilidade de ganhar um título com o Vasco. Pode ser algo suficiente para ele falar: Chelsea, tem como dar uma segurada? Acho que para mim é importante conquistar algo antes de sair. E isso aí, claro, ele pode falar, eu só não sei se o Chelsea vai aceitar. Mas dependendo da necessidade do Chelsea, se o Chelsea consegue encontrar o rumo, consegue contratar mais reforços, até porque nem precisa, mas vai que... Aí pode ser, porque aí o Vasco vai preparando ele pro Chelsea. O Chelsea, como clube europeu, prefere emprestá-lo para um time na Europa, né? Para adaptar um garoto jovem. Ao estilo de lá. Ao estilo de lá, né? Tem isso, né? Mas... O no a gente já tem. Agora, nesse caso específico do Andrei, vale também esse negócio da contagem dos tais pontos lá, para ele ter o visto de trabalho. Por isso que entra também a questão do Mundial. E ele não jogou só Série B, não. Ele jogou um senhor sul-americano da categoria. Eu acho tão esquisito esse negócio.
Vocês não acham? Eu acho esquisito. Não sei se eu que sou esquisito, eu acho esquisito. Eu acho que esse tipo de... Para jogar no futebol tipo inglês, questão... o cara tem que ter jogado não sei quantos jogos na seleção. E tinha que vir tem a ver? antes da contratação, Isso é antigo, não depois. Não, é antigo, mas não é esquisito? Por isso que demorou tanto tempo para jogadores brasileiros jogarem na Premier League, no Campeonato Inglês, né? O Mirandinha foi em 87, foi o Juninho depois no Middlesbrough. A questão trabalhista, né, a legislação impedia muito, exigia, né, jogadores só de alto nível, né, trabalhadores de alto nível com, né, excelência em suas seleções, esse tipo de coisa. Elton Serra, diga lá. Eu fiz a pergunta para o Breler, mas também para você, sobre o nível de exigência que vai ser diferente, né? Qualidade dos jogos Série A e Série B e daqui a pouco Europa, muito mais ainda pro Andrei. Ele vai jogar pouquíssimos jogos da Série A, né? O campeonato estadual vai contar muito para essa avaliação. O Vasco também precisa chegar, né, às finais, está na disputa ainda. É um jogador que tem essa questão da seleção brasileira, o contrato até fim de junho. Estou com o Breler, eu acho que o Vasco tem muitos argumentos para estender esse contrato, né? É claro que o Chelsea, nesse período aí de junho, entre junho e agosto, vai provavelmente reavaliar o elenco e a posição do Andrei Santos, né? O Kanté está lesionado, tem o Kovacic que é titular, né? Tem contratações recentes que chegaram também, tem um Gallagher que não se firmou, que pode ser um jogador negociado, o Jorginho já saiu também, né? Então tem ali um meio-campo que ainda há essa incógnita, e mesmo ele chegando não seria titular, seria talvez para uma composição de elenco, talvez disputar um campeonato brasileiro de Série A com 38 rodadas, que ele não jogaria, mas do início ao fim, pelo menos com o Vasco, daria ainda a ele um currículo maior para chegar ao Chelsea no meio da temporada, porque eu acho que já no intervalo, né, de férias do Chelsea, ele não vai ser titular, não deve ser titular absoluto, e talvez até pouco relacionado, talvez seria emprestado para um outro clube da Europa se tivesse esse visto de trabalho para atuar no Chelsea. Eu acho que o Vasco ganha muito com ele, mas em curto prazo acho que prejudica, entre aspas, né, prejudica-se a gente pensar em longo prazo, o andamento da estrutura da equipe que tem se reformulado para 2023, pensando em fazer um campeonato brasileiro consistente. Então o Vasco talvez fez essa primeira aposta, vamos tê-lo aqui até junho, e depois vamos negociar nesse período uma garantia de que ele vai permanecer até o fim da temporada, porque não há justificativa de você ter um jogador por 5, 6 rodadas de campeonato brasileiro e depois ele disputar o Mundial, que aí sim talvez seja a pontuação que ele precisa para ir para o Chelsea no início de julho. Então acho que o Vasco vai ter... ganhou a primeira, né? A concorrência do mercado interno, de ter um jogador importante no seu elenco para começar o brasileiro, e agora a segunda parte é mantê-lo, né, até o final da competição.